Lá na edição final de 2012, fiz uma inserção rápida sobre o único filme brasileiro natalino. Tão rápida que nem se viu que o filme é este. Um título difícil de achar, mas seu astro chegou a realizar um antes que parece que tem a ver com Bíblia. Então resolvemos pegá-lo para mais um encerramento anual em clima de feriado religioso. E que escolha, não? Justo a produção do Renato Aragão de quando os outros trapalhões romperam com ele por causa do seu controle criativo e da divisão de renda dos filmes do grupo. Assim vamos celebrar o clima de união e amizade de fim de ano com um exemplo de discórdia, bate-boca e falta de diálogo. E como o filme do Didi é insistentemente pedido neste programa, resolvemos aceitar a excelente sugestão do espectador Danil Vídeos e fundar uma nova sessão temática. Com vocês... Pão, 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 pão. Mamãe, no céu tem pão. Pão, 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 pão. Mamãe, no céu tem pão. Pão, 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 pão. Mamãe, no céu tem pão. Pão, 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 pão. Mamãe, no céu tem pão. Em maio de 1928, um professor austríaco de História e Filologia chamado Ludwig Schoenhagen defendeu a tese de que os fenícios foram os primeiros habitantes do Brasil. Fenícios habitando o Brasil. Onde foi que isso apareceu antes e um pouco depois? O Renato Aragão sempre se ligou em dar lição ecológica e começou dando exemplo ao reciclar um mote de 1970. Em 1984, um jovem arqueólogo brasileiro pretende defender a mesma tese. E muitos o chamarão de aventureiro. Mas ele está disposto a entregar a vida para provar a sua verdade. E o arqueólogo é o Odorico Paraguaçu Júnior. Da última vez que alguém da família se meteu com um povo supostamente extinto, deu problema. Aí vem os créditos iniciais e em seguida temos Nádia Lippe numa canoinha michuruca e com um único remador participando, acreditem se quiser, de uma expedição científica. Está tudo de acordo como nós planejamos? O local é aqui mesmo. Ele já mergulhou, ele está lá no fundo. Aos diabos com suas desculpas. Trate de mergulhar e descobrir lá embaixo tudo que eu quero saber. Ouviu? Pelo autoritarismo gratuito em uma conversa simples, não há dúvida, né? Esse é o vilão e daqueles bem típicos dos Trapalhões. No fundo do rio, o arqueólogo... Nossa Senhora, mas isso é um tesouro incalculável da pré-história do Brasil e em ótimo estado de conservação. Minha nossa, é preciso retirar as peças com muito cuidado para que se preserve o... Não te pedi para você ficar esperando no barco? Mas eu tenho que fotografar isso aqui. Não dobra! Voltar para fotografar. Só que você demorou muito para voltar. E o Odorico Júnior vai mergulhar na água com esse documento milenar dobrado dentro do traje? Ele deve ter dado aulas de arqueologia cuidadosa para Lara Croft. Eles voltam à margem, mas são rendidos por capangas ocultos nos limites de quadro do filme, liderados adivinhem por quem? Bom trabalho, garota. Quieto! Longe dali temos o dono do filme no papel de um tratador de zoológico chamado Duda, que para efeitos didáticos vamos chamar mesmo é de Didi. Ainda bem que rinoceronte não avoa. Não, meu Deus, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Piada do chefe, a gente é obrigado a rir. E como o patrão decide o que entra e sai, ele gratuitamente insere umas crianças que, mesmo estando num zoológico com veterinários por perto, tratam sozinhas de um galo ferido num carrinho de Coca-Cola. Nós encontramos esse coitadinho quase morrendo atrás da rinha. Rinha? Isso mesmo. Nós descobrimos uma rinha perto daqui. Onde é que é essa rinha? Se você quiser, a gente te leva até lá. Isso. Vamos lá? Vamos chamar o Kiko e atazanar. Atazanar? Não seria melhor contar logo pra polícia? Fora que uma rinha é um lugar que deve ter gente perigosa e ele vai acabar se expondo. Esse daí de vermelho é quem eu acho que é. E ele entra no filme assim, sem apresentação nem nada? No mínimo merecia um toque de trombeta anunciando sua entrada, não acham?
Mas como se vê que o Didi sequer cogitou comunicar à polícia sobre o crime que ficou sabendo, se vê o tipo de respeito que ele presta às figuras de autoridade. Eles entram na rinha de galo numa boa, porque não devia ter ninguém controlando a entrada, e se dividem na ação. Ai, que mão de obra! Chamar a polícia não teria sido mais prático. Por acaso esse roteiro teve consultoria do Bezerra da Silva para rejeitar tanto a caguetagem? E ninguém repara neles fazendo essas coisas suspeitas? Essa deve ser a briga de galo mais emocionante do mundo. Ou o público, que é o mais doente por rinha que existe. A torcida continua vibrando mesmo com a zona pegando fogo, o público que é fanático. O pau come solto e rola a tradicional peitada do Didi com um cara parrudo, mas o destaque fica com o Malandro em uma pontual referência a Zacarias. Aqui, botão presente, aqui, vem comigo. Aí... Dá pra aprender a respeitar a galinha, porque eu vou vendo a galinha vendo o ovo, quem joga a galinha, quem tira o quadro. Assim. Malandro falando algo totalmente sem sentido e a respeito de ovo e galinha. Isso foi, no mínimo, profético, não acham? No final, eles mais ajudaram os criminosos a fugir do que botaram eles na linha. Ih, Malandro, o que foi? Tá surtando? Os rinheiros na briga com uma plateia de galinhas? Olha, vamos admitir, isso foi bem sacado. O cinema brasileiro precisa de mais castigos irônicos como esse. Tem início o racha que rola bem ao estilo tradicional dos filmes dos Trapalhões, pois o mais interessante neles são os carangos brutos, já que a parte veloz e furiosa é chatinha. Didi rasga a estrada num Fusca Baja para escapar de Polaco num Dodjão, seguido por um Passat e um Corcel. Me digam vocês se isso não é tão másculo que nem Vin Diesel ia conseguir trocar de marcha num carango desses. Ele se livra bem dos perseguidores, mas do nada fica burro, pois avista um lago de longe e não desvia. E a burrice bateu e ficou. Ao invés deles irem para a margem, eles mergulharam mais fundo. Hoje eu sou um espírito de luz. Quando habitei a terra, fui apenas um homem que amou os animais. Zeca, o figuraí não é aquele velhinho da arca? Não é, Duda, não é. Isso não vale, vocês roubaram lendo o título do filme, só porque o roteiro é uma droga e não conseguiu bolar uma apresentação pro personagem? Eu chamei vocês aqui para uma missão especial, que só pode ser atribuída a homens virtuosos e abnegados. Os animais vivem na Terra há milhares de anos e foram criados para viver em harmonia com os homens e com o meio ambiente. Mas o homem, em vez de se encantar pela natureza e preservar os animais, só pensa em destruí-los. Santa Sandra Rosa Madalena, essas imagens são reais? Estão esfolando pra valer o jacaré aí? Eu nunca pensei que os Trapalhões fossem superar de alguma forma os 7 gatinhos. Além desses animais que vocês viram, existe no Pantanal o último sobrevivente de uma espécie que há muito desapareceu da Terra. E só vocês poderão encontrá-lo. Ah, não. Pelas barbas de Rubens Evaldi Filho, não! Um ser superior que escolhe um bocó pra salvar um animal? Onde foi que vimos isso antes? As Aventuras de Sérgio Malandro. E um pouco depois... O Inspetor Faustão. Depois do Malandro com o Ovo, este filme também foi precursor desse clichê de filme infantil ruim. Vocês vão precisar dessa pirâmide. Sempre que estiverem em dificuldades,
Ergam-na contra o sol. Saindo de lá, ele e o guri submergem no Pantanal? Teve um tsunami de lama para essas árvores estarem tão marrons? É, lógico que não foi isso. Acontece que a correção de cores pro DVD, além de desbotada, deve ter vindo meio daltônica. Encarcerado no acampamento dos caçadores, Odorico Júnior é pressionado pelo vilão para decifrar o mapa encontrado na Câmara Fenícia, mas ele resiste. E Nadia Lippe, mesmo colaborando com os malvados, é coagida a declamar diálogos expositivos. Eu já tô cansada dessa selvageria aqui. Você é um mentiroso, Dr. Morel. Você só criou essa revista ecológica para encobrir os seus crimes. Você é um contrabandista. Você não passa de um réu escoreiro. Eu vou embora. E o seu amiguinho? Vai deixar preso na gaiola? Você sabe o que eu estou querendo. É só usar o seu charme. Nadia tenta convencer o Odorico Júnior a decifrar o mapa do tesouro. Aliás, por que todo mapa de filme tem que ser do tesouro? Mas ele pede para ela fugir, mostrando que superou muito bem sua trairagem. Ela então rouba um teco-teco dos caçadores e alça voo, vindo a pousar não muito tempo após a decolagem e com carro e motorista já esperando por ela na pista? Para alguém que trai 2 vezes e escapa na surdina, a Nádia tá muito Carmen Sandiego. O guri e Didi avistam Nádia chegar num hotel de limusine e, com o mesmo sexto sentido que o fez reconhecer o personagem do título, ele resolve se infiltrar para encontrá-la, tratando de se posicionar estrategicamente na mesa identificada pelo merchandising. E o Odorico Júnior que se lasque lá, né? Ou então ela fugiu para denunciar os caçadores pro salva-vidas da piscina do hotel. Acontece que o Renato Aragão arrumou esse hotel como sócio pro filme e precisou inseri-lo de alguma forma que fosse. O que também explica as presenças escrachadas de Coca-Cola e sucrilhos aqui. Agora eu vejo que quando o Mussum chamava o Didi de "Ô do Jabá", ele não se referia apenas à origem cearense. O que é que está acontecendo aqui? Esse café da manhã é meu. Mas como? Mandei reservar essa mesa ontem, não foi? Nós reservamos ontem essa mesa, moça. Cavaleiro, o papo está muito engraçado, mas o garotinho aí está tomando o meu café da manhã. Você não é a moça do Velho das Cavernas? Então eles partem de teco-teco. O Didi não tá usando paraquedas? Caramba, essa missão deve ser tão arriscada quanto aquela da Segunda Guerra Mundial com o Wolverine e o Capitão América. Vocês vão libertar prisioneiros de guerra na Polônia, mas para a segurança deles tem que ser rápidos. Bem rápidos. E quanto é bem rápidos? Vocês não terão paraquedas. Eita, pulou, despegou. Porra, garoto! Meu Deus do céu, e agora? Agora sou eu, hein? Cuidado! Vai logo, Didi, você tá no céu e já viu que não tem pão, agora pode morrer. Segura o conterrâneo, Madeira! Mas é incrível a noção de realismo que o filme transmite, não pelo absurdo do riozinho salvar o Didi, mas porque é ele quem salta e somos nós que desejamos morrer. Eles começam a busca pelo acampamento dos caçadores e para um filme que referencia o dilúvio universal deram azar de filmar no Pantanal bem na maior seca. Quando anoitece eles... Pra que então eles pegaram um avião e saltaram de paraquedas se ainda tem que andar léguas para chegar lá? Vou buscar mais lenha, tem muito fogo aqui. E aí está o animal que o Noé falou e não disse o nome nem como é. Então como ele espera que o Didi o proteja, se nem visão periférica ele tem? No outro dia eles retomam caminhada e, sem direção... Será que essa pirâmide funciona para quando eu for esperar o ônibus indo pro trabalho? Se entrarem com esse guri num acampamento cheio de vilões armados e perigosos, vou pessoalmente na sede da ONU pedir que destituam o Didi do cargo de embaixador da Unicef por mau exemplo. Eu não preciso mais de você. O mapa é falso.
Então, quem pôs esse mapa numa câmara subaquática fenícia? Ou será que construíram uma câmara falsa no fundo de um rio só pra fazer pegadinha? E que diabos esses caçadores querem com um tesouro fenício? Vocês podem estar me achando implicante por cobrar isso num filme do Didi, mas acontece que essa produção é tão chata que é o que sobrou pra fazer no momento. O pior é que o roteiro foi escrito por 2 caras com ótimos trabalhos pra TV, só que certamente o que eles fizeram foi pro saco com a redação final chefiada pelo irmão e sócio. Além do caso do malandro com ovo, este filme foi precursor de outra tendência futura, a de contratar bons roteiristas para não se aproveitar nada deles. Que coincidência! O malandro passava casualmente perto do acampamento dos caçadores, justo onde estão os nossos heróis, entre os mais de 150 mil quilômetros quadrados do Pantanal. Eu vi com ela, com a Judy, ela que me trouxe, a minha companheira. Porra, mas é antiga essa amizade. O malandro deve ter criado a Porta dos Desesperados só para dar emprego para os seus amigos macacos. Será a maior e mais incrível caçada. O único animal pré-histórico ainda vivo será a maior atração do circo de todo o mundo. E não se pode dar nem um tirinho? Absolutamente. Morto ele não terá nenhum valor. Construímos uma armadilha especialmente para isso. E amanhã mesmo, vamos em busca do famoso papangu. E só agora sabemos o nome do tal animal raro e pela boca do vilão. Talvez porque ainda não tinham decidido como batizá-lo até a esta altura da filmagem. Temos uma surpresa para o nosso papangu. Usaremos como iscas melancias, mas melancias cheias de cachaça. Primeiro um careca de peruca, depois a inclusão do mé. Superar ex-relação se vê que não é fácil. O Didi ainda estava apegado emocionalmente. Vamos perder o papangu! Viva o papangu! Nádia liberta Odorico Júnior, que com Didi começa a sessão porrada nos bandidos. O prisioneiro fugiu. O quê? Pegue as armas. A caçada foi antecipada. A caçada foi antecipada, rápido! Não seria melhor recapturar o prisioneiro? E falta de prioridades da diretoria dá nisso. A tropa foi avisada tão em cima da hora que até esqueceram as iscas. À noite eles acampam longe dos caçadores e na hora de dormir, Odorico Júnior e Nádia Lippe aproveitam o climão de luau. Assim que eu tenho uma cacetada. O Didi, é claro, tava de olho nela, mas só não mostramos aqui porque isso não fazia diferença nenhuma na história. E só uma curiosidade pro momento, nesta fase dos seus filmes, o personagem do Didi não podia ser tocado por mulher. Esse dinossauro falso é o papangu? Isso foi péssimo. Embora dê um dado positivo, ao menos os seus herdeiros o superaram escolhendo bichos reais para proteger e não bonecos horrorosos. E assim eles fazem amizade com essa criatura de fibra de vidro que desliza pelo chão. Mas... aprisionados, eles reencontram um malandro que, surpreendentemente, é quem salva a pátria graças ao seu poder da amizade e com uma mãozinha dos bandidos que, convenhamos, parece que acham que vigiar prisioneiro é perda de tempo. Nádia e o guri se escondem numa F1000, enquanto Didi e Odorico Júnior encaram mais capangas. Já o malandro articula algo mais... Mas o que ele foi fazer nesse paiol? Pegadinhas com mortes trágicas eram uma fixação no início da carreira do malandro no cinema, não era?
Não, me diz que isso é pegadinha. Não, isso não pode estar acontecendo. Não, isso não é verdade. Não pode ser. Essa é a cena de monstro gigante mais horrível que eu já vi. Isso é tão inaceitável que nem dá ânimo de fazer piada com o Megazord ou gigante guerreiro Dylion. É o seguinte, a partir de agora tá decretado. Baixo orçamento não é mais argumento pra dizer que um filme é ruim. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque mesmo com baixo orçamento, assistir filme da boca do lixo ainda diverte. E esse daqui tem verba, mas só provoca raiva. Tá legal. Não precisa agradecer. Fizemos o possível para ajudá-los. Ajudá-los? Mesmo sendo um Godzilla de buffet infantil, esse monstro não precisava de você para libertar o filhote. E onde que tá a Arca de Noé do título, hein? Seja bem-vindo à minha arca. Você é o último passageiro. Agora o grupo que irá completar uma seleção de seres de todos os planetas que formarão uma nova espécie, que será eterna e feliz numa próxima galáxia, está completo. Vocês lutaram em seus mundos pela conservação da fauna e da flora. A Arca de Noé vai criar uma raça de capitães planeta meio ao estilo do plano maligno do vilão de 007 contra o Foguete da Morte, só que sem o extermínio da humanidade antes. Bom, também nem precisa, porque esse filme já é suficientemente destrutivo. Faça o favor de tomar o lugar ao lado de sua companheira. Essa ponta da Xuxa de decote foi tão gratuita que vou preferir como final oficial o malandro confraternizando com a macaca. Fico todo arrepiado. Ô, Garcia, é hoje, compadre. Fica da maluco. Esse sim, um exemplo de amor e harmonia com a natureza. Este filme foi melhor nas bilheterias que o dos outros Trapalhões, mas porque a empresa do Didi tinha mais estrutura para fazer distribuição e o levou a um circuito exibidor melhor. Mas certamente só por isso, já que a trama e essas coisas deixa pra lá, né? É claro que a criação foi voltada para fazer algo simples para a criançada, mas sinceramente me parece até muito antipático para o público infantil, pois são várias as cenas em que as ações se alongam para compensar a falta de história, diminuindo o ritmo das ações e para completar, todo o conjunto passa longe de ser um playground pro Didi aloprar geral com seu humor. Mas se teve uma coisa boa em O Trapalhão na Arca de Noé, além do castigo irônico na Rinha de Galos, foi que deu ótimas imagens para este momento do programa. Vejam só, com o malandro assumindo seu relacionamento sério com a macaca e sua ex virando o par romântico do Didi, temos a passagem simbólica da festividade anual do Riviltado. Pois como já analisamos todos os principais filmes da carreira do malandro e há um farto material aí a ser explorado do Dr. Renato, resolvemos passar de fase e ver se no mês de dezembro a gente descobre se no céu tem pão, porque a gente sabe que no inferno tem sim, muito e do tipo que o diabo amassou. Um ótimo fim de ano a todos vocês, boas festas e até uma próxima edição! Se bem que o melhor namorado da Xuxa no cinema foi o Fuscão Preto. Pão, 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 pão. Mamãe no céu tem pão e morreu. Pão, 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 pão. Mamãe no céu tem pão E morreu. Pão, 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 pão. Mamãe no céu tem pão e morreu. Pão, 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 pão. Mamãe no céu tem pão e morreu.